Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 361. Comunicação Genjutsu. Uma técnica que transcende tempo e espaço, permitindo que indivíduos de diferentes locais interajam em uma dimensão específica por meio do Genjutsu. Esta técnica única só pode ser usada se aplicada previamente, permitindo a comunicação à distância. Em todo o mundo ninja, apenas Jigen a domina. Vitor sentiu a convocação de Jigen e sua expressão mudou ligeiramente. No instante seguinte, sua consciência foi transportada para uma dimensão especial. Reunidos neste espaço estavam Vitor, Dippa, outros membros internos do Kara e seu líder nominal, Jigen. Tem havido uma grande comoção no mundo ninja ultimamente. Alguém pode explicar o que está acontecendo? Sentado elegantemente, Jigen se dirigiu aos membros com um tom calmo, mas autoritário. Não quero nenhuma surpresa atrapalhando nossos planos, principalmente agora que estamos tão perto de colher os frutos. O recipiente havia sido localizado e o Kama implantado com sucesso. Tudo o que restava era que o recipiente se aclimatasse aos seus poderes, após o que Jigen reencarnaria no corpo e alimentaria o 10 caudas com sua forma atual, criando o fruto do chakra. Só mais alguns anos. Nesse momento crítico, Jigen não podia permitir nenhuma interferência. Não tenho muita certeza sobre os detalhes, respondeu Amado em tom comedido. Ultimamente tenho estado absorto em minhas pesquisas, então não tive a chance de reunir informações. Dito isso, Konoha parece estar trabalhando na integração do ninjutsu em ferramentas científicas, um desenvolvimento interessante que se alinha com alguns dos dados que fornecemos. Pode valer a pena monitorar. Os membros externos da Kara tinham conexões com nobres e oficiais das 5 nações. Aproveitando ideais elevados e promessas de lucro, a Kara recrutou inúmeros indivíduos para canalizar recursos para sua organização. Os avanços tecnológicos de Kara eram incomparáveis no mundo ninja. Informações confidenciais das 5 grandes nações não são fáceis de obter, mas é improvável que afetem nossos planos, disse Koji Kashin, com a voz calma por trás da máscara. Por curiosidade, visitei as 5 grandes nações recentemente, continuou ele. Iwagakure e Kerigakure sofreram danos significativos. Kerigakure está até em processo de reconstrução, assim como grande parte da Terra da Água. O país inteiro foi atacado? Isso parece extremo. As 5 grandes nações estão aliadas agora, atacar uma é como atacar todas as 5. Quem no mundo ninja tem força para fazer isso além de nós? O tom de Diepa era casual, um reflexo de sua confiança em seu imenso poder, que havia superado de qualquer Kage após incontáveis batalhas. Koji, você sabe quem é o responsável? Jigen perguntou com a voz firme. Koji respondeu, ainda não, mas não deve ser difícil descobrir. Podemos começar investigando aqueles que nos apoiam. Com sua permissão, recrutarei mais alguns membros externos, eles devem estar ansiosos para ajudar. Muito bem, traga mais 2 membros externos. Deixa esse assunto com você, Koji. Só mais uma coisa, continuou Koji. Durante minhas viagens, ouvi dizer que Konoha se interessou por nós. Aparentemente, os shinobi deles foram vistos na Terra do Silêncio, em busca de informações sobre Kara. O coração de Vitor disparou diante dessa revelação, embora ele mantivesse uma expressão composta. É mesmo? Fomos expostos. Koji inclinou a cabeça levemente, seu olhar pousando em Vitor. Não tenho certeza. Mas Vitor-san, a Terra do Silêncio fica perto da Terra dos Vales. Você recebeu alguma informação? Vitor respondeu friamente, não, mas vou investigar quando voltar. Se os shinobi de Konoha estão mesmo nos investigando, Diepa e eu cuidaremos deles. Ótimo. Por enquanto, nossa prioridade é cultivar a embarcação. Enquanto não houver ameaça ao seu desenvolvimento, todo o resto pode ser ignorado. Com isso, a forma de Jigen se dissolveu em fragmentos semelhantes a dados, seguido pelo desaparecimento dos outros membros do interno. Antes de deixar o espaço de Genjutsu, Vitor lançou um olhar cauteloso para Koji. De volta à sua base, Vitor soltou um xingamento frustrado. Maldito Koji. Quando ele apareceu na Terra do Silêncio e percebeu alguma coisa, Dippa entrou na sala. Sua atitude antes relaxada agora era substituída por uma expressão séria. Acho que eles ainda não perceberam o que estamos fazendo. Mas e Konoha? Como você planeja lidar com eles? Em apenas um mês, a árvore divina dará frutos. Assim que eu os consumir, serei intocável. Posso até arrancar o recipiente e a árvore divina de Jigen. Assim que o verdadeiro fruto do chakra for colhido, ele será só nosso para compartilhar. Nem Jigen nem aquele homem mascarado terão a menor chance. Dippa alertou, se você não pretende compartilhar com um homem mascarado, é melhor se preparar com antecedência. Suas habilidades de espaço-tempo. Pensando no clone Kamui de Oishi, Dippa franziu a testa. No primeiro encontro nenhum de seus ataques acertou, como se tivessem atingido o ar. Não se preocupe, disse Vitor. Tenho uma vaga ideia das habilidades dele. Quando chegar a hora eu cuido dele. Por enquanto, fique de olho na árvore divina. Vou providenciar um sacrifício adicional. Na Academia Ninja, Boruto chegou com sua energia ilimitada de sempre. Depois de resolver um incidente nu envolvendo sua representante de classe, Sumire, Boruto começou a sentir que a vida ninja não era tão impressionante assim, especialmente porque ele havia resolvido algo que ninguém mais havia notado. Manhã, Boruto cumprimentou seus colegas ao entrar na sala, notando Inogen e Shikadai cochichando com Sarada por perto. Curioso, ele se aproximou. Do que vocês estão falando? Tão secretos. Sarada, por que você também está envolvida? Shikadai lançou um olhar de advertência para Boruto e baixou a voz. Fala baixo, Boruto. Isso envolve a Sarada, e é algo delicado. Não chame atenção. Ele então puxou Boruto para mais perto e explicou. Você se lembra quando Ino e Sakura tentaram enganar Sai? Sarada nos contou sobre isso. Boruto coçou a cabeça. Assim isso. Mas não acabou sendo um mal-entendido? Não é bem uma questão ninja, foi meio chato, então esqueci a maior parte.
Shikadai balançou a cabeça. Não foi resolvido. O relacionamento de Sai e Ino não melhorou. Aliás, ontem mesmo, Ino perguntou a Inojin com quem ele escolheria ficar se seus pais se separassem. O quê? Isso é terrível. Boruto exclamou, mas Shikadai tampou sua boca com a mão. Idiota. Fala baixo. Quer que a turma toda saiba dos problemas da Inojin? Desculpe, sussurrou Boruto. Mas isso não é muito ruim? Os problemas de Sai e Ino são tão sérios assim? Eles discutem toda vez que se encontram. Da última vez brigaram até por causa do meu treinamento de ninjutsu, suspirou Inojin. Se a mamãe não tivesse dito isso ontem, eu não estaria tão estressada agora. Então, o que fazemos? Contamos para minha mãe? Ela e Ino são próximas, sugeriu Sarada. Shikadai assentiu. Ainda não. Sarada, tente falar sobre isso casualmente, mas não conte para sua mãe sobre a Ino. Se estivermos enganados, não queremos criar problemas. Ele então se virou para Inojin. Depois da aula, vamos verificar o comportamento de Ino. Pena que Sai não está na vila. Conversar com ele diretamente teria sido mais fácil. Entendido. Obrigado, Shikadai. Conto com você, disse Inojin com sinceridade. Sem problemas. Vamos reunir algumas informações primeiro, respondeu Shikadai. Durante o intervalo para o almoço, o grupo se reuniu novamente, aprofundando-se na investigação de Ino. Inojin relatou um incidente curioso. Além de discutir com o papai, nada se destaca, exceto que Sakura visitou nossa casa recentemente e perguntou por que a mamãe vai à loja do Yoichi com tanta frequência. A mamãe está doente? A loja do Yoichi? Fica em Konoha? Shikadai se perguntou. Acho que sim. Meu pai mencionou isso uma vez. Boruto interrompeu. Por que não matamos aula e damos uma olhada? Matar a aula? Não dá para esperar até depois da aula? Se a gente matar a aula, o Shino-sensei com certeza vai atrás da gente, protestou Sarada, sempre aluna diligente. Boruto deu de ombros. Trabalho escolar não é grande coisa. Ajudar Inojin é mais importante. Além disso, não estamos aprendendo nada inovador aqui. Shikadai suspirou. Boruto tem razão, mas nem todos nós precisamos ir. Boruto, Inojin e eu cuidaremos disso. Sarada, Shosho, vocês duas distraiam a Shino-sensei. Com o plano definido, o grupo se preparou para mergulhar no mistério que cerca a loja de Ino e Yoichi. Capítulo 362. Grandes janelas do chão ao teto exibiam marcas invisíveis de mãos pressionadas firmemente contra o vidro. Onk. Com um gemido abafado, Temari caiu no chão completamente esgotada. Depois de vários minutos, ela ofegou e murmurou fracamente, chega, preciso voltar. Chega, isso é impossível. Não brinque comigo, Temari-san. Estou só começando, disse Yoichi com um sorriso irônico, claramente imperturbável. Ele já havia usado o Rimbo, Engoku, para recuperar a força, colocando-o em ótimas condições novamente. Depois de prometer apoio a Ino alguns dias antes, Yoichi estava de péssimo humor. Ele pretendia se divertir e ir embora como um típico canalha. No entanto, a confiança ingênua de Ino o desencorajou. Ela o via como um verdadeiro refúgio emocional. Se ele fosse embora agora, ela provavelmente ficaria arrasada. Embora inicialmente tentasse evitar apegos, Yoichi não estava disposto a machucar Ino, cuja afeição genuína despertava sentimentos complicados dentro dele. Essa frustração não resolvida precisava de uma saída, e Temari, com sua atitude hostil em relação a ele, havia se tornado o alvo infeliz. Ao contrário de Ino, Temari não nutria nada além de animosidade por Yoichi, e ele não via motivo para se conter. Dando um tapinha nas costas de Temari, Yoichi ordenou, levante-se, Temari-san. Vá para a cama. De novo. O rosto de Temari empalideceu ao notar o vigor renovado de Yoichi. O medo tomou conta de seu coração. Por favor, não atrás, eu imploro. A dor que já havia sofrido forçou Temari a engolir o orgulho e implorar. Continuar assim poderia afetar sua vida cotidiana. Pare de choramingar, Temari-san. Se quer que eu honre minhas promessas, terá que cumprir a sua parte do acordo. O tom calmo, porém firme, de Yoichi não deixou espaço para discussão. Agarrando Temari pela cintura, ele a puxou de volta para a cama. No entanto, antes que pudesse continuar, o som da campainha os interrompeu. Din-don, din-don. E agora? Irritado com a interrupção, Yoichi ativou o sistema de vigilância. A imagem da entrada da loja apareceu no monitor do quarto, exibindo 3 jovens. Estranho, o lojista não está aqui? Ele deveria estar. Não acabamos de perguntar por aí? A porta está trancada por dentro, então ele não saiu. Ao ouvir as vozes familiares, Temari virou-se para o monitor, horrorizada, e seu rosto empalideceu ao ver os intrusos. Entre eles estava seu filho, Shikadai. Shikadai? Por que ele está aqui? Temari entrou em pânico, lutando para se levantar, mas Yoichi rapidamente a imobilizou. Calma, Temari-san, disse ele calmamente. Seu filho não está aqui por sua causa. Se estivesse, não estaria tocando a campainha educadamente. Ele já estaria lá em cima. No entanto, o tom de Yoichi tornou-se frio. Se você não se comportar, não posso garantir o que seu filho poderá ver. Temari congelou, raiva e desgosto estampados em seu rosto. Você é desprezível. Completamente desprezível. Você ainda tem energia para reclamar? Vamos ver quanto tempo isso dura. Ignorando seus protestos, Yoichi ativou um clone usando o selo de comando. O clone desceu para lidar com os visitantes enquanto a transmissão ao vivo exibia tudo no monitor. Apesar do constrangimento, Temari não pôde deixar de se perguntar por que Shikadai estava ali. O clone abriu a porta da loja, fingindo surpresa ao ver Boruto, Shikadai e Inojin. 3 crianças? Você não está aqui para comprar remédios secretos, está? O que te traz aqui? Por que não? Boruto cruzou os braços. Que tipo de remédios secretos você vende? Shikadai interveio rapidamente puxando Boruto de volta. Olá, senhor. Sou Shikadai, e estes são Boruto e Inojin. Estamos aqui para lhe fazer algumas perguntas. Shikadai e Inojin. Vocês não seriam parentes do 7º Hokage da Ino, seriam?
Fingindo refletir, o clone de Yoichi deu um passo para o lado para deixá-los entrar, oferecendo chá antes de continuar. Então, o que vocês querem fazer aqui? Estamos aqui para comprar um remédio secreto. Boruto declarou após tomar um gole. O clone de Yoichi respondeu categoricamente, o mais barato custa 1 milhão de rios. Até Konoha só pode comprar alguns. Duvido que você esteja aqui para isso. Vá direto ao ponto. Percebendo que sutileza não funcionaria, Shikadai foi direto ao ponto. Senhor, ouvimos dizer que o senhor é amigo da Inu-san. Inogen notou um comportamento estranho da mãe dele recentemente. O senhor notou algo incomum? Estranho? De que maneira? Fingindo confusão, Yoichi respondeu. Há cerca de um mês, Ino parecia perturbada, provavelmente por problemas familiares. Ela costumava ir ao bar ao lado para beber, e eu lhe dei alguns conselhos. Mas não a tenho visto muito ultimamente. Conselho? Que tipo de conselho? Assuntos de família. Não tenho permissão para discutir a vida privada de ninguém. Se tiver curiosidade, pergunte à própria Ino. Mas, não cabe a um amigo revelar tais coisas, interrompeu Yoichi firmemente. Lá em cima, Temari xingou Yoichi silenciosamente. Ele era um hipócrita da mais alta ordem. Como alguém como ele poderia dizer que valoriza a amizade? Ino devia ter sido completamente enganada. Distraída por seus pensamentos, Temari acidentalmente soltou um som abafado enquanto Yoichi retomava seu ataque. O barulho ecoou pela porta aberta do quarto, fraco, mas audível para ouvidos ninjas treinados. Ei, tem alguém lá em cima? Perguntou Boruto, curioso. Sim, mas não posso ter muito tempo para você. Se não houver mais nada. Por favor, interrompeu Shikadai, se souber de mais alguma coisa, nos avise. Isso diz respeito a Inogen. O clone de Yoichi olhou para o relógio. Chega. Se é só isso que você veio buscar, não há mais nada para discutir. Problemas de adultos não são algo que vocês, crianças, podem resolver. Vão para casa. Antes de partirem, Yoichi entregou um pequeno frasco a Inogen. Aqui está uma pílula de recuperação. Ela pode restaurar rapidamente a energia física e de chakra. Tome, pode salvar sua vida um dia. Pode perguntar à sua mãe se não tiver certeza. Surpresa, Inogen hesitou. Eu? Sério? Sim. Considere isso um presente de reunião. Agora vá. Lá fora, o grupo se reagrupou, ainda intrigado com o encontro. Por que você aceitou o remédio dele? Perguntou Boruto, irritado. Eu deveria ter recusado? Inogen retrucou. Shikadai interveio. Chega. Aquele lojista não é bobo. Dar o remédio para Inogen garante que Ino descobrirá sobre nossa visita. Ele é astuto. Então, ele está nos dedurando indiretamente? Que sorrateiro! Exclamou Boruto. Não sorrateira, só inteligente. Mesmo que Inogen não pergunte, o lojista pode mencionar para Ino de qualquer maneira. Fomos precipitados em confrontá-lo diretamente, admitiu Shikadai, coçando a cabeça. E agora? Precisamos da ajuda de um adulto, murmurou Boruto. Alguém que seja capaz e discreto. Shikadai suspirou. Você tem alguém em mente? Boruto estremeceu ao pensar nisso. Eu sei, mas lidar com ela é um pesadelo. Capítulo 363. A noite caiu quando Temari voltou para casa carregando 2 grandes sacolas cheias de comida e utensílios domésticos. Sua entrada imediatamente chamou a atenção de Shikamaru e Shikadai. O que vocês dois estão olhando? Venham ajudar. Lembrando-se do lembrete de Yoichi, Temari falou bruscamente com uma expressão descontente enquanto se dirigia ao marido e ao filho. Shikamaru e Shikadai, instintivamente evitando problemas como era de sua natureza, obedeceram rapidamente e levaram as sacolas para a mesa da cozinha. Enquanto colocavam tudo no lugar, Shikadai perguntou: Mãe, por que você comprou tanta coisa de repente? Shikamaru interrompeu. E toda essa comida? Por que comprar tanta coisa de uma vez? Temari franziu a testa. Estamos ficando sem suprimentos. Quando vocês dois vão começar a se importar com as tarefas domésticas? Se não gostam do meu jeito, por que não vão às compras vocês mesmos? Seu tom era firme e cheio de irritação genuína. Embora Shikamaru não conseguisse perceber o ressentimento mais profundo nas palavras dela, ele rapidamente recuou. Sem reclamações. Confio plenamente em você para administrar a casa. Shikadai, vamos jogar shogi. Ok, pai, vamos. Pai e filho saíram da sala sem pensar 2 vezes, com suas atitudes tranquilas os protegendo da frustração latente de Temari. Shikamaru havia brevemente suspeitado do comportamento recente de Temari, mas seus comentários incisivos o deixaram com um sentimento de culpa, o que o levou a recuar. Lidar com assuntos domésticos era muito trabalhoso. Depois que eles partiram, a expressão severa de Temari desapareceu, substituída por um olhar cansado. Yoichi claramente havia descoberto a personalidade do marido e do filho. O que ela deveria fazer agora? Mais tarde naquela noite, Shikamaru saiu do banheiro e encontrou Temari já na cama, de costas para ele e de frente para a parede. Sentindo uma pontada de culpa, ele estendeu a mão e colocou-a no ombro dela. Temari, já faz um tempo que nós... Vá dormir, Shikamaru. Não estou me sentindo bem. Você tem tido muita coisa para fazer ultimamente, então descanse um pouco. Ah, certo. Eu preciso descansar, respondeu Shikamaru sem jeito, retirando a mão e se acomodando na cama. Na manhã seguinte, Yoichi acordou cedo. Aquele dia marcava o início da jornada para Iwagakure, uma viagem originalmente programada para 2 semanas depois. No entanto, Iwagakure subitamente convidou representantes das outras grandes nações para chegarem mais cedo. O Tsuchikage planejava sediar uma cúpula dos 5 Kages, provavelmente para discutir assuntos urgentes. Yoichi pretendia aproveitar a oportunidade para adquirir materiais valiosos dos cadáveres de bestas sobrenaturais e retornar a Konoha o mais rápido possível. Na estação de trem, Yoichi foi recebido por Sakura, que carregava sua bagagem. Entregando-lhe a passagem, ela explicou: Este é o seu lugar, Yoichi-kun.
Você também vem, Sakura? Yoichi perguntou, surpreso. Tenho alguns assuntos para resolver com Iwagakuri, então preciso estar lá pessoalmente? Ela respondeu sucintamente, sem dar mais detalhes. Compreendendo a descrição dela, Yoichi se conteve e não insistiu mais. Embarcou no trem, encontrou seu assento e se acomodou para um descanso tranquilo. Assim que o trem começou a viajar, Yoichi notou Sakura lançando olhares furtivos para ele do seu assento diagonalmente oposto. Ele permaneceu imóvel, mantendo os olhos fechados em um fingido descanso. Entre as mulheres de Konoha, Sakura era sem dúvida a mais difícil de abordar. Embora compartilhasse as tendências emocionais de Ino, sua lealdade inabalável ao casamento a tornava um obstáculo intransponível. Ainda assim, sua beleza e charme único, combinando a fofura de sua juventude com a elegância da maturidade, a tornavam difícil de ignorar. Por enquanto, Yoichi decidiu esperar, concentrando seus esforços em solidificar seu relacionamento com Ino. Assim que a confiança dela estivesse totalmente garantida, ele poderia usá-la como um meio para influenciar Sakura. Enquanto isso, seu clone Tenseigan trabalhava incansavelmente para acelerar a expansão de seus empreendimentos. A empresa de telecomunicações estava agora em pleno funcionamento, com fábricas e equipamentos instalados. A infraestrutura de comunicação no mundo ninja era avançada, mas a falta de dispositivos móveis criou uma lacuna que Yoichi estava perfeitamente posicionado para preencher. Em seu escritório comercial, o clone Tenseigan de Yoichi reuniu 3 diretores de suas empresas cinematográficas recentemente adquiridas. Diretor Wada, Diretor Oyama e Diretor Morishita. Quais são seus planos para as próximas produções? Um por um, os diretores expuseram suas ideias para projetos futuros. No entanto, a expressão do clone permaneceu fria, deixando-os cada vez mais inquietos. Mude-os. A voz do clone cortou a sala como uma lâmina. De agora em diante haverá apenas um tema para suas produções. Mas, senhor, algum problema? O olhar do clone era penetrante, não deixando espaço para negociação. Como em todos os investimentos, quem controlava os cordões da bolsa tinha a palavra final. Não há problema algum, gaguejaram os diretores, concordando relutantemente. Ótimo. Faça o melhor possível. Eu pessoalmente recompensarei com 5 milhões de rios por um trabalho excepcional. Sem outra opção a não ser obedecer, os diretores deixaram a reunião, perplexos com a decisão de Yoichi de ditar o tema. Mesmo assim, não ousaram questioná-lo mais. Havia inúmeros outros no mundo ninja ansiosos para garantir seus investimentos. Capítulo 364. A paisagem ao redor de Iwagakuri era monótona, dominada por terra amarela e árida. Embora não houvesse as tempestades de areia de Tsunagakuri, passar muito tempo ao ar livre deixaria qualquer um coberto de poeira. Lord Okage, por aqui, por favor. O Tsuchikage já preparou suas acomodações. O ninja de Iwagakuri escoltou Naruto e sua equipe da estação até o centro da vila. No entanto, assim que entraram, outro ninja de Iwa se aproximou de Yoichi e perguntou: Você é o convidado Yoichi, o Homyoji de Konoha? Sou Yoichi, um Homyoji, mas não sou de Konoha. Moro apenas lá, esclareceu Yoichi, exibindo o convite que receberá. Este é o convite que sua aldeia me enviou. Após verificar a autenticidade, o ninja de Iwa se desculpou. Entendo. Perdoe-nos pela demora. O Tsuchikage está em reunião, mas planeja vê-lo amanhã. Posso perguntar-se. Meu propósito em vir a Iwagakuri deve ser claro. Estou aqui pelas feras sobrenaturais. Quando poderei vê-las e o que está disponível para compra? O ninja hesitou antes de responder. Receio que você tenha que esperar até depois do seu encontro com o Tsuchikage. Não posso tomar essa decisão. No entanto, acrescentou cautelosamente, posso lhe dizer que planejamos oferecer não apenas os cadáveres das feras, mas também os tesouros que elas trouxeram. Se você ficar um pouco mais, terá a oportunidade de adquirir algo valioso. A promessa de tesouros despertou o interesse de Yoichi. Era incomum que Iwagakuri oferecesse tais itens, mas fazia sentido, provavelmente eram artefatos de outro mundo. Sem o conhecimento necessário, até mesmo itens valiosos poderiam ser inúteis. Muito bem. Avise-me imediatamente quando Tsuchikage estiver pronto. Não tenho muito tempo a perder, respondeu Yoichi antes de ser escoltado até sua acomodação. Enquanto isso, Tsuchikage Kurotsushi não tinha tempo a perder. Assim que Naruto chegou, ela convocou a reunião dos 5 Kages. Naruto foi o último a chegar. A cúpula começou com Kurotsushi se dirigindo a Naruto. Já que você está aqui, vamos começar. Os eventos recentes no mundo ninja giram principalmente em torno de Konoha, então gostaríamos que você compartilhasse as últimas informações, Lord Okage. Naruto coçou a nuca timidamente. Isso soa um pouco estranho quando você fala assim. Sua expressão rapidamente ficou séria. A calamidade das feras sobrenaturais já deveria ter acabado. No entanto, ainda há 5 desaparecidos. Devemos enviar equipes para procurá-los? Kirigakuri está ansioso para rastrear as criaturas marinhas, mas isso está além das nossas capacidades atuais. Por enquanto, estabelecemos mais postos avançados perto da costa do País das Águas, disse Shojuro, o Mizukage. As feras aquáticas quase destruíram a Terra da Água, deixando Kirigakuri e seus habitantes fervilhando de ódio. No entanto, o mar profundo era vasto demais para qualquer busca significativa. Estabelecer defesas perimetrais é mais viável, disse Darui, o Raikage. Explorar além das fronteiras é essencialmente enviar shinobi para a morte. Mesmo durante a era do terceiro Raikage, esquadrões de elite sofreram pesadas perdas fazendo tais coisas. Kurotsushi assentiu. Iwagakuri compartilha esse sentimento. No momento, nossa prioridade é a recuperação. Expedições em larga escala estão fora de questão. Naruto apoiou o queixo na mão, considerando as palavras. Se esse é o consenso, que assim seja. Mesmo assim, vamos estabelecer um canal de comunicação compartilhado para emergências. A conversa mudou para Yoichi. Senhor Okage, aquele Homyoji ainda está em Konoha? As habilidades dele são inestimáveis.
Talvez devêssemos integrá-lo formalmente às 5 grandes nações, sugeriu Darui. Um previsor de desastres que consegue criar remédios secretos. Deixar alguém assim entregue à própria sorte não é sensato. Naruto riu sem jeito. Senhor Raikage, estamos em tempos de paz. Todos entenderam a implicação de Darui, o potencial uso de métodos dissimulados para prender Yoichi às 5 nações. Enquanto Naruto e Kurotsuchi pareciam desaprovar, os outros 3 líderes pareciam considerar a ideia. Os remédios secretos fornecidos por Yoichi eram poderosos e atraentes, mas também eram caros, o que os tornava difíceis de serem obtidos em grandes quantidades por outras aldeias. Não vamos prosseguir com essa ideia. O lojista é obstinado e tem habilidades únicas, alertou Naruto. Ele então mudou o foco para um assunto mais urgente. Descobrimos recentemente que alguém roubou células do primeiro Hokage, Hashirama, com a intenção de cultivar uma árvore divina. Isso precisa da nossa atenção imediata. À menção da árvore divina, a sala ficou em silêncio. Os horrores da Quarta Grande Guerra Ninja ainda estavam frescos em suas mentes, mesmo uma década depois. Naruto compartilhou os detalhes que Konoha havia descoberto, incluindo a missão de Sai e Sasuke na Terra dos Vales para investigar. A conexão da árvore divina com Kaguya e seus inimigos significava que isso não poderia ser ignorado. No dia seguinte, o ninja de Iva veio escoltar Yoichi para encontrar Kurotsuchi. A essa altura, Yoichi já estava ficando impaciente. Iwagakure oferecia pouco para explorar, nenhum tesouro, nenhuma culinária notável e nenhuma outra diversão intrigante. Ele estava prestes a partir. Ao entrar no escritório do Tsuchikage, Yoichi imediatamente expressou sua frustração. Eu estava começando a achar que você me faria esperar para sempre. Se isso tivesse continuado por mais tempo, eu teria ido embora. Minhas desculpas. Temos muitos assuntos urgentes para discutir, respondeu Kurotsuchi, ignorando os olhares irritados de seus subordinados. Se está é sua primeira vez em Iwagakure, há muito a descobrir. Poupe-me das gentilezas. Já procurei e não encontrei nada. Vamos direto ao ponto. Quando poderei ver as feras e seus tesouros? Se você está esperando outros compradores, não precisa. Pago mais do que qualquer um, disse Yoichi sem rodeios. Tudo bem. Vou lhe mostrar o que conseguimos, disse Kurotsuchi após um momento de hesitação, levando-o até o local de armazenamento. Enquanto caminhavam, Kurotsuchi tentou obter informações, mas Yoichi só respondia quando sentia vontade. Ao chegar a uma instalação subterrânea escondida, Kurotsuchi explicou. Depois de matar os animais, criamos um espaço selado para armazenar seus restos mortais. As toxinas que eles emitem, caso contrário, colocariam a vila em perigo. Yoichi espiou por uma janela de vidro uma câmara contendo um dos cadáveres. Pesquisadores com equipamentos de proteção cercavam a área, estudando meticulosamente tanto a fera quanto seus arredores. Essa é uma das feras? Perguntou Yoichi. Sim, e causou o maior número de baixas. Aquela esfera brilhante ali perto é um dos tesouros que ele trouxe. Kurotsuchi apontou para uma enorme esfera luminosa a cerca de 20 metros do cadáver. A fera em si era bizarra, com feições diferentes de tudo que Yoichi já vira. Estudando o orbe, Yoichi comentou. Diga o seu preço, Tsuchikage. Quero o cadáver e o orbe. Contanto que seja razoável, compre os dois. Capítulo 365. 400 milhões de Ryu, 10 medicamentos secretos de nível 2, 10 medicamentos secretos de nível 3 e 3 medicamentos secretos de nível 4. Este foi o preço final que Yoichi pagou pelo cadáver da fera sobrenatural e pela esfera brilhante. Embora o cadáver parecesse inútil, Iwagakure ainda tentou recuperar parte do custo. Apesar de mais de 10 dias de pesquisa, a natureza altamente tóxica do cadáver tornava-o perigoso para o estudo. As toxinas levaram Kurotsuchi a apressar a venda para evitar maiores riscos. Quanto à esfera brilhante, Iwagakure não conseguiu fazer nenhum progresso com ela. Kurotsuchi chegou a considerar pedir a Onoki que usasse sua liberação de poeira para quebrá-la, mas sua idade avançada tornava a ideia impraticável. Outra fera permaneceu em sua posse, mas quando Yoichi perguntou, Kurotsuchi se esquivou. Estava claro que essa outra fera tinha mais potencial para a pesquisa de Iwagakure, e eles estavam relutantes em se desfazer dela. Os avanços tecnológicos nas 5 grandes nações haviam feito progressos significativos, particularmente em aplicações militares. Yoichi suspeitava que Iwagakure estivesse desenvolvendo discretamente soldados artificiais ou recursos semelhantes. Com a transação concluída, Yoichi guardou os itens em seu anel de armazenamento e se preparou para sair. Kurotsuchi tentou dissuadi-lo. Yoichi-kun, ainda há muitos lugares fascinantes em Iwagakure. De certa forma, é tão notável quanto Konoha. Por que não ficar mais um pouco? Yoichi balançou a cabeça. Não precisa, Tsuchikage-sama. Meu julgamento me diz para voltar. Além disso, Konoha tem mulheres muito mais excepcionais do que Iwagakure. Na minha idade, encontrar uma parceira é prioridade, e aqui, o único candidato é você. Então, eu passo. Os guardas de Kurotsuchi se irritaram com o que interpretaram como um insulto, mas ela levantou a mão para detê-los. Sorrindo, disse, se você estiver falando sério, Yoichi-kun, talvez eu considere lhe dar uma chance. Yoichi riu baixinho e acenou para ela ir embora. Não, obrigada. Se não tiver mais nada, vou embora amanhã. A tentativa de Kurotsuchi de mantê-lo em Iwagakure o divertia. Ela era atraente, mas suas prioridades eram outras. Ele já havia conquistado mulheres de status e beleza superiores. O fascínio de Kurotsuchi empalidecia em comparação com alguém como Sakura. Yoichi saiu sem olhar para trás, ignorando as tentativas educadas de Kurotsuchi de persuadi-lo ainda mais. Enquanto ele caminhava por Iwagakure, uma voz familiar o chamou. Yoichi-kun, espere. Virando-se, ele viu Sakura se aproximando com seu característico cabelo rosa. Fingindo surpresa, perguntou. Sakura, o que te traz aqui?
Você estava por perto? Estou aqui desde ontem. Me pediram para ajudar a lidar com as toxinas, dada a minha experiência. Mas Yoichi-kun, disse ela, seu olhar se voltando para o anel em seu dedo. Não é o mesmo anel que Konoha trocou com você? Yoichi levantou a mão, permitindo que o anel refletisse a luz. É sim. Quando você tiver força mental suficiente, poderá desbloquear todo o seu potencial. Ele me permite armazenar e recuperar itens sem esforço. Sakura sentiu, mas pareceu desinteressada. Para ela, o anel era apenas mais uma ferramenta de armazenamento, semelhante aos pergaminhos de selamento ou às ferramentas dos 6 caminhos. Ela mudou de assunto. O que o quarto Tsuchikage disse para você antes? Ela queria que eu ficasse em Iwagakure, mas recusei. Usei a desculpa de querer me estabelecer e encontrar uma parceira. Ela até se ofereceu para me dar uma chance. Mas vou embora amanhã. Ficar aqui por mais tempo só atrairia problemas desnecessários, explicou Yoichi. Sakura piscou, pega de surpresa pela menção casual de casamento. Ah, entendi. Avisarei quem estiver procurando por você então que você voltou para Konoha. Obrigada, Sakura. As palavras de Yoichi tranquilizaram Sakura. Enquanto ele permanecesse ligado a Konoha, suas habilidades como Onmyoji e seus remédios secretos eram recursos que a vila não perderia para outra nação. Ainda assim, um pensamento persistente surgiu em sua mente. Yoichi está ficando em Konoha por causa de Ino? Sua imaginação vagou pelos sonhos que tivera. Sonhos vívidos e perturbadores envolvendo Ino e Yoichi em momentos de intensa intimidade. Balançando a cabeça para dissipar o rubor que lhe subia às bochechas, ela murmurou. É só um sonho. Nada mais. Konoha. Yoichi retornou rapidamente a Konoha, evitando os emissários enviados por outras vilas. Graças à intervenção de Sakura, eles sabiam que deveriam procurá-lo em Konoha para futuras negociações. Pouco depois de seu retorno, Yoichi visitou a floricultura Yamanaka, onde sentiu a presença de Ino. Carregando um pequeno presente, ele entrou na loja e a encontrou arrumando flores. Entre as flores, nenhuma se comparava ao esplendor da flor diante dele. Com licença, eu gostaria de comprar um Cosmos, disse Yoichi com um sorriso. Cosmos? Yoichi, Ino se virou para ele, seu tom de voz carregado de surpresa e fingida reprovação. Você ouviu direito, respondeu ele. Entre todas essas flores, o Cosmos se destaca como a minha favorita. Única e vibrante, verdadeiramente a flor mais bela de Konoha. Com isso, ele colocou um pequeno vaso de pedra no balcão. Um presente de Iwagakure. Uma escultura em pedra simples, mas achei que combinava com você, Ino. Corando, Ino aceitou o vaso. Obrigada, Yoichi-kun. Eu realmente gostei. O momento foi interrompido pela chegada de seu filho, Inojin. Mãe, cheguei. Ao avistar Yoichi, Inojin congelou de surpresa. O que você está fazendo aqui? Yoichi sorriu. Só para saber como você está, Inojin. Lembre-se, use a pílula de recuperação com moderação, uma de cada vez é suficiente. Mas só sobrou uma, protestou Inojin, mas Yoichi colocou outra garrafa em suas mãos. Mais 5 comprimidos. Considere isso um presente de segundo encontro, disse Yoichi antes de se virar para Ino. Já estou indo, Ino. Tome cuidado, Yoichi-kun, respondeu Ino, mascarando suas emoções com um sorriso. Do lado de fora da loja, Ino voltou sua atenção para Inojin, que tentava escapar sem ser notado. Inojin, explique. Quando você conheceu Yoichi-kun e por quê? Encurralado, Inojin contou timidamente os acontecimentos envolvendo Shikadai e Boruto. Ino suspirou. Percebeu que havia negligenciado os sentimentos de Inojin em meio à sua própria turbulência emocional. Gentilmente, ela bagunçou os cabelos dele. Inojin, assuntos de adultos são complicados. Concentre-se em crescer por enquanto, ok? Tudo bem, mas esse presente é uma pílula de recuperação muito valiosa. Guarde-a em segurança, instruiu Ino, sorrindo suavemente. Enquanto isso, Yoichi, saindo da loja, cruzou com outro rosto familiar. Ao passar, ele sussurrou. Temari, lembre-se do nosso acordo. Estarei esperando do lado de fora de Konoha em 2 dias. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 366. A noite havia caído e os 3 membros da família Nara estavam sentados à mesa de jantar. Shikamaru e Shikadai trocaram um olhar. Ambos notaram que a comida daquela noite estava com um gosto estranho, ou estava muito salgada ou muito sem graça. Mas ao ver a expressão no rosto de Temari, pai e filho não ousaram comentar. Resignados, eles mergulharam o tempurá na sopa de miso para equilibrar o sabor salgado, deixando-a palatável o suficiente para comer. Temari pensou nas palavras que Yoichi lhe dissera mais cedo naquela tarde. Ela largou os hashis, abriu a boca para falar, mas parou após pronunciar apenas uma palavra. Quando Shikamaru e Shikadai voltaram sua atenção para ela, as palavras ficaram presas em sua garganta. O que houve, Temari? Quero voltar para Sunagakure. Desculpando-se silenciosamente com o pai e o filho Nara, Temari ainda optou por falar. Embora entendesse que Yoichi poderia não divulgar a gravação mesmo que ela não fosse, ainda havia uma pequena chance de que ele o fizesse. Apenas mais 2 vezes. Assim que recuperou os itens, Temari estava determinada a encontrar uma maneira de fazer Yoichi pagar com a vida. Esse incidente já passou. Da última vez que você nos visitou, não teve a oportunidade de falar com Gaara ou Kankuro, então faz sentido que você queira vê-los novamente desta vez. Shikamaru assentiu, entendendo seu raciocínio. Pai, o que aconteceu da última vez? Por que não me lembro? Perguntou Shikadai, curioso. O incidente anterior havia sido estranho, e nem seu pai nem sua mãe estavam dispostos a compartilhar detalhes. Isso é assunto confidencial, Shikadai, respondeu Shikamaru com severidade. Você deveria saber que não se intromete em coisas que não deveria saber. Deixando os hashis de lado, Shikamaru virou-se para o filho. Shikadai, depois do jantar, prepare-se. Desta vez, você acompanhará sua mãe na volta. Entendido.
Shikadai concordou relutantemente, embora não estivesse muito animado. Temari costumava levá-lo em viagens a Sunagakure, mas os exames da Academia Ninja da última vez o impediram de ir. Sem tais obstáculos agora estava claro que ele teria que ir desta vez. No entanto, ele também prometeu a Inojin que ajudaria a investigar algo sobre a tia Ino. Não precisa que o Shikadai venha, interrompeu Temari, surpreendendo pai e filho. Ele deveria ficar em Konoha e se concentrar nos estudos. As notas dele não chegam nem perto das melhores da turma. Tanto Shikamaru quanto Shikadai ficaram surpresos. Temari sempre insistia em levar Shikadai consigo para Sunagakure. Usar as notas dele como desculpa era inédito, especialmente porque os Naras não costumavam priorizar o desempenho acadêmico. Temari sempre deixará o treinamento de Shikadai nas mãos de Shikamaru. Shikamaru suspirou, sentindo uma tensão incomum. Desde o incidente de perda de memória envolvendo Temari, ele sentia esse desconforto latente que parecia só aumentar. Tudo bem, se é isso que você pensa, apenas tome cuidado na sua viagem, disse Shikamaru com uma expressão neutra, mas com os pensamentos turbilhonantes. Depois do jantar, Temari lavou a louça e subiu para tomar um banho. Ao ouvir a água correndo, Shikamaru largou o jornal e voltou silenciosamente para o quarto. Ele já suspeitava de algo há algum tempo, mas não conseguia confirmar. Formando uma série de selos de mão, as sombras sob os pés de Shikamaru ganharam vida. Elas se esgueiravam pelos vãos debaixo da cama, dentro do guarda-roupa e ao redor do criado mudo. Com a técnica de sombra do clã Nara, não havia necessidade de abrir gavetas ou mexer em nada. As sombras podiam explorar cada fresta sem deixar rastros. Nada, espera, o que é isso? Os olhos de Shikamaru se abriram de repente. Sua sombra havia descoberto um pequeno frasco escondido sob as roupas de Temari. Usando sua sombra para recuperar o frasco, Shikamaru o abriu e inspecionou os comprimidos dentro. Ele não os reconheceu, mas os remédios da família sempre ficavam guardados em um armário no primeiro andar. Por que aquele frasco estava escondido sob as roupas no guarda-roupa? As mudanças recentes de Temari podem estar relacionadas a essas pílulas. Ao ouvir a água parar no andar de cima, Shikamaru rapidamente pegou um comprimido, embrulhou-o em papel e devolveu o frasco ao seu lugar original. Saiu silenciosamente do quarto e voltou para a sala, retomando a leitura do jornal. Enquanto isso, no banheiro, Temari não se preparava para sair da banheira como o som da água corrente sugeria. Em vez disso, ficou imóvel, olhando para o próprio reflexo no espelho. Na parte inferior das costas, viu uma marca peculiar, semelhante a uma flor, que fez seu coração disparar. Não demorou muito para que ela percebesse quem era o responsável. Só Yoichi poderia ter feito algo assim. Aquele desgraçado. O punho de Temari atingiu a parede de azulejos com raiva. A marca da flor em seu abdômen inferior ainda não havia desaparecido, e agora havia outra em suas costas. Felizmente, ela vinha evitando intimidade com Shikamaru ultimamente, caso contrário, ele teria notado. Após um momento de fúria silenciosa, Temari se acalmou, cerrando os punhos com força. Ela se lembrou repetidamente, só mais 2 vezes. Depois disso, se aquele desgraçado não cumprir a promessa, eu lutarei com ele até a morte. Ainda assim, a lembrança da fita a fez reviver involuntariamente aquelas cenas selvagens e intensas. Sua respiração ficou mais pesada, e ela se viu deslizando para sentar-se na beirada da banheira, com os dentes cravados na toalha. Shikamaru. Ela murmurou baixinho, mas a imagem em sua mente era de outro homem, uma figura forte e musculosa. Só pensar nele a levaria mais longe. Depois de se acalmar, Temari lavou-se novamente antes de se vestir e voltar para o quarto para fazer as malas para a viagem. Ela sabia que Yoichi havia mexido em seu corpo, mas por enquanto precisava suportar. Mais 2 vezes e poderia retomar sua vida. Na manhã seguinte, Temari acordou cedo para preparar o café da manhã. Depois de acordar Shikadai e garantir que pai e filho tivessem comido, ela se virou para ir embora. Vou indo agora, Shikadai. Seu pai cuidará de você enquanto eu estiver fora. Entendi, mãe. Shikamaru, estou indo embora. Cuide-se, Temari, respondeu Shikamaru com um olhar carregado de significado. Se precisar de ajuda, é só me avisar. Afinal, somos uma família. Temari congelou por um momento, depois evitou o olhar dele com a voz trêmula. Eu sei. Trarei algo saboroso para você quando voltar de Sunagakure. Boa viagem. Sem esperar Shikamaru terminar, Temari saiu pela porta, calçou os sapatos e foi embora. Depois que ela foi embora, Shikamaru deixou algum dinheiro para Shikadai e saiu também, deixando o garoto sozinho à mesa do café da manhã. Shikadai suspirou diante da bagunça deixada para trás, resmungando. Que chatice. Obrigada, Shizune-senpai. Sem problemas. É uma questão simples, disse Shizune, pegando o comprimido que Shikamaru lhe entregou e entrando na sala médica. O tempo passou lentamente. Meia hora pareceu uma eternidade para Shikamaru. Finalmente a porta se abriu e Shizune saiu. E então? O que foi, Shizune-senpai? É só uma pílula de vitamina, Shikamaru. Por que você me traria algo tão comum? O quê? Shikamaru ficou atordoado. Tem certeza de que isso é só uma pílula de vitamina? Sim. Se for só isso, vou voltar. Tenho muito trabalho para fazer no hospital. Shizune foi embora, deixando Shikamaru segurando a pílula, profundamente perplexo. Será que ele estava enganado? As mudanças de Temari não tinham nada a ver com as pílulas. Talvez eu esteja muito tenso ultimamente. Quando Shikamaru saiu do hospital, ele comprou um frasco de comprimidos de vitaminas, convencido de que talvez estivesse pensando demais. Enquanto isso, em um trem a caminho da Terra das Águas Quentes, Yoichi encontrou Temari no último vagão, sentada calmamente no assento mais distante. Capítulo 367. Chegada à Terra das Águas Quentes. Passageiros, preparem-se para desembarcar. Vamos, Temari-dono.
A partir do momento em que sairmos deste trem, você será minha esposa pelos próximos 3 dias. Yoichi estendeu a mão e removeu os 4 elásticos do cabelo de Temari, deixando seus cachos loiros caírem livremente sobre seus ombros. Passando o braço em volta da cintura dela, ele a guiou em direção à saída do vagão. Temari sentiu a raiva crescer dentro de si com as palavras de Yoichi, mas a conteve. Comparado às outras indignidades que havia sofrido, fingir ser sua esposa parecia insignificante. Yoichi já havia feito os preparativos antes da chegada deles, reservando uma fonte termal inteira. Coincidentemente, era a alta temporada do Festival Anual de Fontes Termais da Terra das Águas Quentes. Durante esse período, as fontes estavam no auge, atraindo visitantes de todo o mundo ninja. A multidão agitada funcionaria a favor de Yoichi, tornando menos provável que alguém o notasse. Além disso, com o mundo ninja ainda se recuperando de crises recentes, algumas das quais poderiam ter destruído regiões inteiras, a maioria das pessoas estava preocupada com assuntos mais urgentes. Poucos tinham o luxo de mergulhar em fontes termais, e ninguém esperaria que alguém como Yoichi o fizesse. Na academia ninja, o sino sinalizando o fim das aulas tocou, e a maioria dos alunos ansiosamente arrumou suas coisas para ir embora. Shikadai e Nojin, vamos lá. Vocês não prometeram me ajudar a encontrar alguém? Boruto chamou da porta da sala de aula, já do lado de fora, enquanto seus 2 amigos ainda estavam sentados lá dentro. Shikadai, perdido em pensamento sobre a estranha tensão em casa, hesitou. A atmosfera entre seus pais nos últimos dias tinha sido estranha, deixando-o inquieto. Embora não soubesse exatamente o que estava acontecendo, sentia que envolvia ambos. Ouvir o chamado de Boruto o tirou de seus devaneios. Já vou, respondeu ele. Os 3 amigos deixaram a academia juntos. Enquanto se dirigiam ao complexo do clã Hyuga, Nojin falou de repente. Na verdade, talvez devêssemos abandonar essa investigação. Por quê? Boruto e Shikadai olharam para ele, perplexos. Boruto, em especial, parecia ansioso. Por que, Nojin? Eu já decidi enfrentar aquela pessoa assustadora. O que mudou? Porque minha mãe descobriu, admitiu Nojin com um suspiro. Ontem o farmacêutico veio à nossa casa e derramou tudo. Eu não conseguia mais esconder, e agora minha mãe sabe. Nosso plano foi por água abaixo. Ao ouvir isso, Boruto e Shikadai suspiraram, derrotados. Com os adultos cientes, não havia muito mais que pudessem fazer. E agora, o que aconteceu? Perguntou Boruto. O que mais? Estou indo para casa. Meu pai vai trabalhar até tarde, então provavelmente terei que preparar o jantar sozinha. Acenou com a mão, Shikadai se virou e começou a caminhar em direção à sua casa. Capítulo 368. Chegada à Vila Oculta da Folha. Passageiros desembarcando aqui, por favor, preparem-se para desembarcar. O anúncio do trem ecoou pela cabine. Temari olhou pela janela, o coração pesado de emoções complexas. A pedra do Hokage surgiu à sua vista, uma visão familiar que a lembrou de que ela realmente havia retornado. Era sua casa, onde seu marido Shikamaru e seu filho Shikadai a aguardavam. Voltei. Ela murmurou baixinho. Os últimos 3 dias tinham sido uma jornada indescritível para ela. Palavras como nojo, ódio e raiva não pareciam mais suficientes para expressar suas emoções. Seu coração parecia confuso, incapaz de dar sentido aos seus sentimentos. O primeiro dia foi um puro tormento, uma das experiências mais cruéis que ela poderia imaginar no mundo ninja. No segundo dia, o comportamento de Yoichi mudou drasticamente. Ele não a atormentava mais, mas a tratava como se fossem amantes, levando-a para desfrutar das atrações agitadas da Terra das Águas Quentes. Apesar dessa mudança, Temari permaneceu em guarda. Ela desconfiava de cada ação de Yoichi e passou o dia inteiro desconfiada dele. Mesmo assim, ele a tratava com tanta atenção que ela se sentia incomodada. Ele parecia saber suas comidas favoritas, suas cores e até os estilos de bonecas que ela gostava. Naquela noite, ela não pôde deixar de se perguntar se aquele era realmente o mesmo Yoichi. Seu cuidado meticuloso e sua gentileza eram quase enervantes. Pela primeira vez, eles até dormiram em quartos separados. No terceiro dia, Yoichi a levou para várias atividades realizadas durante o Festival da Terra das Águas Quentes. Muitos eventos exigiam a participação de casais, e Yoichi assumiu o papel de seu marido, levando-os a inúmeras vitórias. Enquanto ele se apresentava como seu marido para os outros, Temari suportava os elogios intermináveis que as pessoas dirigiam a seu marido. Repetidamente, ela queria gritar que Yoichi não era seu marido, que seu verdadeiro marido era Shikamaru, da Folha Oculta, o homem que a tratava melhor do que qualquer outra pessoa no mundo ninja. Mas as palavras se recusavam a vir. Temari só conseguia suportar o dia em silêncio. Quando retornaram à pousada de águas termais naquela noite, Temari se viu ainda segurando a mão de Yoichi, cumprimentando o estalajadeiro como um casal. Eles compartilharam o jantar e até as fontes termais juntos. Na última noite, Yoichi entrou em seu quarto, mas em vez de tormento, ela experimentou algo completamente diferente. Pela primeira vez, Temari se sentiu verdadeiramente cuidada, com o corpo e a alma completamente em paz. Durante toda a noite, ela foi a única cuidada, até que a exaustão finalmente a levou. Mesmo enquanto adormecia, sentia o calor de um cobertor sendo colocado sobre ela. E agora, 3 dias depois, ela estava de volta. No entanto, sentia-se perdida. O turbilhão de experiências, desde ser tratada como amante até ser vista como esposa, a fez sentir como se tivesse vivido uma vida inteira naqueles poucos dias. Temari dono, chegamos à Vila da Folha. Você pretende continuar me segurando? A voz de Yoichi a trouxe de volta ao presente. Percebendo que ainda segurava a mão dele, ela rapidamente a soltou e deu 2 passos para trás. Como prometido, aqui estão o contrato e a placa de vídeo. Depois de pegá-los, você pode destruí-los. Garanto que não contarei a ninguém. Não importa quem pergunte, não receberão uma resposta minha. Yoichi entregou a ela um contrato e um cartão de memória para a câmera.
Sorrindo, acrescentou: obrigado pela sua cooperação nestes últimos 3 dias, Temari-dono. De agora em diante, concentre-se em viver a sua própria vida. Temari abriu a boca, mas não conseguiu encontrar as palavras. Agarrando o cartão de memória e o contrato com força, percebeu que, embora aquele fosse o resultado que esperava, a intensa expectativa que sentirá antes não existia mais. Então vou me retirar. Com isso, Yoichi se virou e foi embora com decisão. Sua saída abrupta foi intencional. Ele havia percebido que Temari estava grávida, provavelmente pelo encontro anterior. Nos últimos 3 dias, Yoichi não só desfrutou da companhia de Temari, como também selou uma porção de energia vital em seu corpo. À medida que o feto se desenvolvia, essa energia se fundiria a ele. Se a criança nascesse bem, ela poderia muito bem ser um sábio natural. Temari ficou na estação de trem por um tempo, depois destruiu o contrato e o cartão de vídeo antes de ir para casa. Ela finalmente estava livre. As marcas em seu corpo haviam desaparecido, o contrato e os vídeos foram destruídos, e ninguém, exceto Yoichi, sabia de sua aprovação. Mas e agora? Ela deveria matar Yoichi? Enquanto caminhava, pensamentos fervilhavam em sua mente. Entre todas as lembranças, os últimos 2 dias na Terra das Águas Quentes eram os que mais se destacavam. Mãe, você voltou? A voz de Shikadai a tirou de seus pensamentos. Ela olhou para cima e viu que havia caminhado inconscientemente para casa, onde Shikadai estava parado perto da porta, preparando-se para sair. Sim, voltei. Aonde você vai, Shikadai? Para conhecer o Boruto. Hoje é o lançamento das novas cartas ninja. Mãe, se não precisar de mim, eu vou embora. Vá em frente. Só não esqueça de voltar para o jantar. Depois de se despedir de Shikadai, Temari entrou em casa. A primeira coisa que fez foi se jogar na cama e cair em um sono profundo. Ela dormiu até a noite quando Shikamaru retornou e a acordou. Você está bem, Temari? Parece exausta. Aconteceu alguma coisa durante sua viagem a Sunagakure? Não, nada. Temari hesitou, mas lembrou-se do aviso de Yoichi. Não vi Gaara enquanto estive lá. Não sei quando ele voltará. Ah, é isso mesmo, disse Shikamaru, coçando a cabeça. A reunião dos 5 Kages ainda não acabou. Naruto também não voltou. Deve voltar daqui a 1 ou 2 dias. Está tudo bem. Vejo-o na próxima vez. Vou preparar o jantar. Balançando a cabeça, Temari se levantou e foi até a cozinha. Tudo deveria voltar ao normal agora, mas ela não conseguia se livrar de um vago vazio interior. Após o jantar, Shikamaru jogou shoji com Shikadai enquanto Temari lhes trazia algumas frutas. Observando-os por um momento, ela retornou ao seu quarto, com os pensamentos divagando novamente. Deitada na cama, ela não conseguia parar de comparar as coisas em sua mente. Soltando um suspiro, perguntou suavemente: Shikamaru, vamos continuar com isso? Vamos deixar isso para outro dia, respondeu Shikamaru. Tenho muita coisa para fazer amanhã. Boa noite, Temari. Ele adormeceu rapidamente, deixando Temari sair silenciosamente da cama e ir ao banheiro. Lavando-se, ela não pôde deixar de comparar os pequenos restos à presença avassaladora de Yoichi. 3 dias após o retorno de Yoichi à Folha Oculta, Naruto finalmente retornou. As longas discussões da cúpula indicavam que as 5 grandes nações Shinobi estavam planejando ações significativas. Havia poucos lugares no mundo ninja adequados para tais operações. O clone Kamui de Yoichi já estava de olho na árvore divina artificial. Embora não pudesse ser comparada à original, seu fruto de chakra, cultivado por meio de inúmeros sacrifícios, ainda continha uma energia imensa. Se as nações o destruíssem, Yoichi certamente sentiria a perda. Mas proteger a fruta não exigia muito. Com um par de Mangekyou Sharingan e chakra próximo ao nível dos 6 caminhos, o clone de Kamui era mais do que capaz de se defender, mesmo contra as habilidades do Rinnegan de Sasuke. Enquanto isso, Yoichi se concentrava em estudar os tesouros que havia negociado com Iwagakure. Ignorando o cadáver da estranha fera, sua atenção se voltou para um orbe brilhante. Depois de tentar vários métodos, incluindo chakra e análise genética, Yoichi finalmente usou sua energia espiritual para sondar o orbe, descobrindo uma fraca ressonância. O orbe revelou-se ser uma criação de um bispo pioneiro, uma ferramenta para criar criaturas avançadas. O cadáver da fera era apenas uma arma biológica de nível 4 produzida por este assistente. Não esperava por isso. Que golpe de sorte, murmurou Yoichi com os olhos brilhando de intriga. Capítulo 369. A civilização dos pioneiros era extraordinariamente avançada, semelhante em conceito à de Krypton. A superexploração levou ao colapso de seu planeta, forçando-os a utilizar buracos de minhoca e tecnologias de clonagem para colonizar outros planetas. O método deles? Usar armas biológicas como os kaiju para devastar um planeta e, em seguida, reivindicá-lo para si. As 2 feras que apareceram no país da Terra faziam parte desse legado. Uma era um kaiju de nível 4, uma arma biológica classificada como vírus, enquanto a outra, uma ferramenta adormecida de nível assistente do bispo pioneiro, havia sido trazida a este mundo através da roleta de poderes extraordinários. Quando Yoichi usou sua energia mental para ativar o assistente, ele inesperadamente passou pelo processo de verificação de inteligência, tornando-se seu usuário principal com autoridade de nível 1, o nível mais alto. O assistente podia conceder até 5 usuários secundários com autoridade de nível 2 e 10 usuários terciários com autoridade de nível 3, permitindo-lhes utilizar suas funções. Rede de vigilância de inteligência artificial em perfeito para o clone de Tenseigan. Quanto à criação de monstros e buracos de minhoca espaciais, terão que esperar até eu retornar à linha do tempo original, refletiu Yoichi. Com a ajuda do assistente, Yoichi rapidamente dominou suas funcionalidades. Foi imensamente útil para analisar a árvore divina e o clã Otsutsuki. As tecnologias de clonagem da civilização pioneira por si só poderiam trazer avanços significativos ao mundo ninja. Vamos começar com a árvore divina artificial.
Mas por enquanto, ela deve ficar com o clone de Tenseigan. Vou mandar o clone de Kamui transportá-la para lá, decidiu Yoichi, passando instruções pela técnica de espiritualização. Embora os pioneiros não tivessem desenvolvido totalmente suas capacidades de inteligência artificial, a inteligência artificial básica do assistente superava em muito tudo o que o mundo ninja já tinha visto. Momentos depois, o clone do Kamui chegou. Após configurar as permissões do assistente, Yoichi o entregou ao clone, que o transportou para o clone do Tenseigan. Com a ajuda do assistente, as tecnologias de comunicação do clone Tenseigan logo atingiriam seu ápice. É uma coisa a menos com que se preocupar, Yoichi murmurou para si mesmo. Enquanto isso, Vitor estava diante da árvore divina artificial, observando-a florescer lentamente. Sua excitação era quase incontrolável. Finalmente está acontecendo. Vitor investiu bilhões de ryu, comprando prisioneiros condenados à morte de todo o mundo ninja. Quase 1000 vidas foram sacrificadas para alimentar a árvore, muitas delas enriquecidas com células de Hashirama para fortalecer sua vitalidade antes de serem consumidas. Finalmente seus esforços estavam dando frutos. E ele? Perguntou Vitor, olhando para Jeppa. Sem precisar dizer o nome, Jeppa sabia a quem Vitor se referia. Ele não tem aparecido na base ultimamente. Você não contou a ele a verdadeira cronologia, contou? Claro que não, respondeu Vitor com um sorriso malicioso. Eu disse a ele de propósito que a árvore divina amadureceria em 3 meses. Mesmo que ele suspeitasse o contrário, ele só chegaria 1 mês antes, na melhor das hipóteses. Aí, já seria tarde demais. Vitor riu triunfantemente. Assim que devorasse o fruto da árvore divina, encontraria Jigen e tomaria o verdadeiro 10 caudas para si. Compartilhar o poder com o resto de cara? De jeito nenhum. Tal força era destinada somente a ele. À medida que mais prisioneiros condenados à morte eram sacrificados à árvore, seus galhos absorviam avidamente sua força vital, deixando para trás cascas murchas. Comparada à árvore divina original, a versão artificial era ainda mais voraz durante sua fase de crescimento. De repente, alarmes soaram por toda a instalação, assustando Vitor e Jeppa. Vitor apertou um botão para contatar os guardas externos. O que está acontecendo aí fora? Inimigos, respondeu em pânico, seguido pelo som nauseante de carne sendo perfurada e um baque pesado. O som fraco de passos se aproximando foi a última coisa que Vitor ouviu antes que a linha ficasse muda. Inimigos? Jeppa perguntou, estreitando os olhos. A expressão de Vitor se obscureceu. Provavelmente não é ele, murmurou. Ele não usaria a entrada principal. Agindo rapidamente, Vitor trancou os portões externos da instalação. O som de passo sugeria que não se tratava de um usuário de jutsu de espaço-tempo, então o intruso teria que passar por eles. Jeppa, segure-o se eles invadirem esta área. Este é o momento mais crítico para nós. Jeppa hesitou, depois assentiu. Embora desejasse o fruto da árvore divina, faltava-lhe a perícia necessária para utilizá-lo sozinho. Por hora seguiria a liderança de Vitor. A árvore continuou a florescer, com seu ápice se abrindo gradualmente. De repente, o teto da câmara de cultivo explodiu, e 2 enormes braços roxos se chocaram contra ele, criando um grande buraco. O quê? Vitor e Jeppa ficaram chocados quando as figuras saltaram pela abertura. Shinobi de Konoha, droga! Vitor xingou ao ver Sai. Ele reconheceu imediatamente os intrusos. Sai já havia escapado dele uma vez, mas Vitor não esperava que ele retornasse tão cedo, muito menos com reforços. Entre eles estava um homem de cabelos negros com um único braço e um Sharingan brilhando nos olhos, ninguém menos que Sasuke. Jeppa, pários, não deixe que eles cheguem perto da árvore. Vitor disparou em direção à árvore divina enquanto Jeppa deu um passo à frente para interceptar os atacantes. É definitivamente uma árvore divina, comentou Sasuke friamente. Observando a árvore artificial em flor, ela precisa ser destruída. Sacou sua lâmina Kusanagi e avançou em direção a Jeppa e Vitor. Enfurecido pelo ataque descarado de Sasuke, Jeppa retaliou lançando uma saraivada de lâminas de carbono. Sasuke permaneceu imperturbável, ativando o Amenotejikara de seu Rinnegan para trocar de lugar com Jeppa, fazendo com que as lâminas de carbono atingissem a parte inferior desprotegida do corpo de Jeppa. Ah! Jeppa gritou quando os tigres de tinta do jutsu de Sai se agarraram a ele, formando padrões de selamento por todo seu corpo. Técnica de selamento, olhar predatório. Sai exclamou enquanto a tinta se transformava em um selo, imobilizando Jeppa. A situação de Vitor não era muito melhor. O Sharingan de Sasuke rastreava cada movimento seu, e a lâmina Kusanagi eletrificada cortava suas defesas com precisão. Chidori. O som de pássaros cantando preencheu a sala enquanto raios crepitavam ao redor da lâmina de Sasuke. Num movimento rápido, ele decepou os braços de Vitor e desferiu um chute poderoso, fazendo-o voar. Preso sob a lâmina de Sasuke, o corpo de Vitor convulsionou enquanto raios o percorriam, tornando-o incapaz de usar jutsu regenerativo. Fale, Sasuke exigiu friamente, pressionando a lâmina com mais força. A qual organização você pertence? Quem são seus cúmplices? Antes que Vitor pudesse responder, uma voz distorcida o interrompeu. Que visão lamentável, Vitor! Todos se voltaram para a voz. Ao lado da árvore divina, estava um homem com uma capa preta e uma máscara espiralada. O Uchiha Obito? Sasuke murmurou, reconhecendo a aparência. A figura mascarada riu baixinho. Não, eu não sou ele. Estou aqui só para pegar o que é meu. Obrigada por cuidar da árvore para mim, Vitor. Formando uma série de selos de mão, a figura mascarada ativou um jutsu de espaço-tempo, fazendo com que o chão sob a árvore desabasse. Quem é você?
Sasuke perguntou, ativando seu Rinnegan para trocar de lugar com a figura, mas sua lâmina o atravessou sem causar danos. Técnica impressionante de Rinnegan, mas não vai funcionar comigo, provocou a figura antes de desaparecer no espaço distorcido, levando a árvore divina consigo. É melhor não tentar me seguir, ele alertou. Há coisas na minha dimensão que nem você gostaria de encarar. Com essas palavras, ele desapareceu, deixando Sasuke segurando sua lâmina em frustração. Capítulo 370. A instalação de experimentos farmacêuticos de Vitor foi rapidamente desmantelada. Esta operação, acordada pelas 5 grandes nações Shinobi, resultou na execução do ataque por Konoha e pela Vila Oculta da Nuvem, com apenas uma notificação formal enviada à Terra dos Vales posteriormente. Quando as 5 grandes nações decidem algo em conjunto, especialmente em relação à Árvore Divina, ninguém ousa se opor a elas. As cicatrizes da Quarta Grande Guerra Ninja ainda persistiam, e ninguém queria ver tamanha devastação se repetir. O ataque foi quase perfeito, mas no último momento a Árvore Divina Artificial foi tomada por um indivíduo desconhecido. Embora incompleta, o potencial da árvore era incerto. Ninguém podia prever se ela se tornaria uma réplica da Árvore Divina da Quarta Grande Guerra Ninja, eventualmente se tornando um 10 caudas completo. Enquanto Sasuke investigava a base de Vitor, Sai e Omoi da Nuvem Oculta se aproximaram dele. Como foi? Sasuke perguntou. Os inimigos foram subjugados e estão sendo levados para interrogatório, relatou Sai. No entanto, muitos dados importantes foram roubados, provavelmente pelo Homem Mascarado. Foi o Uchiha Obito? Sai perguntou. Não, respondeu Sasuke com firmeza. Obito está morto. Naruto e eu vimos com nossos próprios olhos. Ele não pode voltar à vida. No entanto, o padrão Mangekyou Sharingan e as habilidades de espaço-tempo do Homem Mascarado inegavelmente correspondiam ao Kamui de Obito. Limpem a base e preparem-se para partir. Preciso discutir isso com Naruto e Kakashi, instruiu Sasuke. Sai assentiu. Entendido. Omoi, vamos voltar para a Folha Oculta. O 5º Raikage deve chegar lá em breve. Omoi concordou, e o grupo começou a limpar a base. Prepararam Vitor e Deepa para o transporte, deixando 30 Shinobi para interrogar os funcionários restantes da empresa de Vitor. Enquanto Konoha e a Nuvem Oculta transportavam seus cativos, um pequeno sapo escondido na grama observava tudo. Enquanto isso, em uma floresta a vários quilômetros de distância, Koji Kashin observava a cena se desenrolar através dos olhos do sapo. Então até Sasuke Uchiha se envolveu, murmurou Koji, balançando a cabeça. Não há chance de silenciá-los agora. Konoha logo descobrirá informações sobre Kara. Com 2 membros do interior capturados, as técnicas de interrogatório de Konoha sem dúvida extrairiam detalhes importantes, potencialmente atrapalhando os planos de Koji. Ele ponderou brevemente e então decidiu recuar. Com Sasuke presente não havia necessidade de agir. Senhor Okage, aqui está o nosso plano de filmagem, explicou o diretor, entregando um documento a Naruto. Planejamos filmar em Konoha por cerca de 1 mês. Agradeceríamos se o senhor pudesse designar algum ninja para nos ajudar durante esse período. Naruto deu uma olhada no documento, anotando o cronograma e os locais das filmagens. Fechando a pasta, disse, entendido. Vou designar um ninja familiarizado com Konoha para ajudá-lo. Ele garantirá que você tenha tudo o que precisa. Obrigado, Lord Okage. A propósito, o diretor hesitou, examinando Naruto. Você estaria interessado em uma participação especial? Acho que seu comportamento combina perfeitamente com a série. Até temos um personagem adequado. Uma participação especial. Naruto riu sem graça. Vou ter que passar. As coisas estão bem agitadas agora, e não tenho tempo. Que pena. Então vamos esperar pelo ninja designado, disse o diretor, curvando-se ao sair. Quando o diretor saiu, Sai entrou, carregando um relatório da missão. Naruto, a operação falhou. Os indivíduos já escaparam, disse Sai, entregando o pergaminho a Naruto. A expressão de Naruto ficou séria ao ler o relatório. Era exatamente como Sai havia dito. A missão foi um fracasso. Entrarei em contato com os outros Kages e organizarei uma reunião dos 5 Kages, sugeriu Shikamaru. Faça isso, Naruto concordou, passando o relatório para Shikamaru. 10 dias antes, após a captura de Vitor e Deepa, Konoha iniciou o interrogatório. Usando o jutsu de transferência de mente do clã Yamanaka, eles extraíram informações cruciais dos 2 prisioneiros. As descobertas foram alarmantes. A organização Kara, o 10 caudas, a árvore divina artificial, a distinção entre membros internos e externos, e um homem mascarado com Mangekyou Sharingan idêntico ao de Obito. Kakashi, profundamente perturbado com a menção ao Sharingan de Obito, juntou-se à investigação. Ele não podia permitir que ninguém abusasse do legado de Obito. Ao obter essa informação, as 5 grandes nações se mobilizaram imediatamente, procurando pelas bases de Kara e prendendo possíveis colaboradores. No entanto, a resposta de Kara foi rápida. Apesar do rápido envio de equipe Shinobi, a organização conseguiu evacuar suas bases e destruir informações relacionadas. Apenas alguns indivíduos na periferia da organização foram capturados. Esses indivíduos compartilhavam 2 características: riqueza, oposição social e completa ignorância sobre a verdadeira natureza de Kara. Em uma videoconferência com os outros Kage, Naruto e os outros discutiram a falta de progresso. Frustrados, mas determinados, resolveram intensificar seus esforços. Encontrem os restos de Kara e eliminem-nos, declarou Naruto. A árvore divina pode levar a outra calamidade como a de Kaguya. Não podemos deixar isso acontecer. Naquela noite, ao voltar para casa, Shikamaru percebeu que havia esquecido as vitaminas que comprará para Temari. Decidindo entregá-las a ela, guardou o frasco na bolsa. Bem-vinda de volta, cumprimentou Temari quando Shikamaru entrou em casa. Ela estava arrumando a mesa para o jantar, mas ao falar, engasgou de repente, apertando a barriga. Temari, você está bem? Shikamaru perguntou, preocupado. Estou bem.
Talvez eu tenha comido algo ruim no almoço, respondeu Temari, ignorando o ocorrido. Shikadai, no entanto, o interrompeu. Você ficou engasgada o dia todo, mãe. Talvez devesse consultar um médico. Shikamaru franziu a testa. Shikadai tem razão. É melhor verificar logo se algo está errado. Temari suspirou. Tudo bem, tudo bem. Eu vou amanhã. Depois do jantar, Shikamaru lembrou-se das vitaminas e foi buscar o frasco. A propósito, Temari, comprei um novo frasco de vitaminas para você. O antigo no armário estava quase vazio. Vitaminas? Temari congelou ao ver o frasco sobre a mesa. Reconhecendo-o como pílulas anticoncepcionais, seu coração disparou. Agarrando-o rapidamente, ela perguntou, onde você encontrou isso? No guarda-roupa, respondeu Shikamaru, surpreso com a reação dela. O que houve? São só vitaminas. Eu até perguntei para Shizune-senpai, e ela confirmou. A mente de Temari acelerou. Shizune? Se Shizune tivesse visto os comprimidos, certamente os teria reconhecido. Isso não é anticoncepcional, ela percebeu. São vitaminas. O tempo todo, eu só tomei vitaminas. Uma onda de náusea a atingiu quando as implicações se consolidaram. Seus sintomas recentes, as crises intensas de náusea. Kurg. Temari correu para o banheiro, impressionada com a constatação. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.